Amém, meus irmãos. A paz do Senhor para a igreja. Graças ao nosso bom Deus por tudo que já temos ouvido nesta noite, né? Louvamos a Deus por todas essas coisas. Graças a Deus por estarmos aqui, enaltecendo o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Amém? Meus amados, sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias. Último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículos 7 ao 10. Amém? Leiamos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus amados, estamos diante de um texto muito conhecido pela igreja, mas quando nós olhamos para o mesmo, nós vamos notar que João, que foi preso na ilha de Patmos, por tão somente pregar o evangelho de Cristo, estando encarcerado, ele aborda as suas revelações inscritas no livro da consumação, a saber, o livro de Apocalipse. E João começa a relatar as suas revelações de maneira parciais. João agora, ele começa a escrever tudo aquilo que Jesus lhe havia revelado. Haja vista que nos primeiros capítulos de Apocalipse, João, agora por ordem de Jesus Cristo, segundo o capítulo 1, versículo 11, João escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, a saber, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, a terceira igreja, igreja de Pérgamo, a quarta igreja, a igreja de Tiatira, a quinta igreja, igreja de Sardes, a sexta igreja, a qual nós lemos, igreja de Filadélfia, e a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia.
mas como nós abordamos a igreja de Filadélfia, mas precisamente no capítulo 3 deste riquíssimo livro das Revelações, livro de Apocalipse, nós vamos esmiuçando esta palavra riquíssima e vamos descobrindo, segundo os historiadores, que na igreja de Filadélfia, e aqui eu já abro um parêntese, meus amados, a igreja de Cristo, ela é vitoriosa, ela é enfática, ela é vencedora, mas, querido presbítero, irmão João, há muitos e muitos anos que a igreja de Cristo também, ela vem sofrendo, padecendo por amor ao único que merece toda glória, toda majestade e todo sofrimento, como Paulo disse que era escravo de Jesus, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Por que, irmão Gilmar? Porque segundo os historiadores, Filadélfia era uma igreja na própria cidade, não igreja grande, uma igreja pequena, porém a cidade era linda, belíssima e chamava a atenção por causa do grande vinhedo que havia rodeando a cidade de Filadélfia. Mas, como tudo não é só mares e flores, a igreja ou a própria cidade de Filadélfia também passara por momentos difíceis, como um dos tais. Momento este que eram grandes terremotos que havia na cidade de Filadélfia. Sim, segundo os historiadores, uma das coisas que mais tinha, que mais atemorizava aos habitantes de Filadélfia, eram os grandes terremotos. E aqui eu já vou abrindo outro parêntese e vou recapitular o que eu disse há poucos instantes. A igreja, ela mesmo estando na presença de Deus, mesmo servindo ao único Senhor e Salvador da vida desta igreja, ela sempre vai passar por dificuldade e por luta. Não basta, aleluia, somente estar pregando o evangelho, mas por trás disso sempre tem um preço a pagar. E eu digo mais para a igreja: não se importe com os terremotos da vida que vem assolando. Não se incomode com os terremotos que, ora, pode até tentar abalar a sua estrutura. Mas saiba de uma coisa: o terremoto ele vem, mas permaneça como Filadélfia, firme e reconhecendo aquele que pode, aquele que é, aquele que faz com que todo terremoto se acalme. A outra dificuldade que, segundo os historiadores, Filadélfia enfrentava, sabe qual era? A pior dificuldade era a dificuldade da perseguição. Filadélfia estava enfrentando os seus opositores. E nesse interim, que Filadélfia estava enfrentando os seus opositores, aí agora Jesus pede a João que ele escreva a carta para a sua igreja amada, e começa a dizer: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja sempre, queridos amados ilustres obreiros, sempre passou por perseguição. A igreja sempre passou por opositores. Mas, diferentemente das demais igrejas, exceto
a Esmirna, que as únicas igrejas que não foram repreendidas por Jesus Cristo, segundo as cartas escritas a elas mesmas, foram Esmirna e Filadélfia. Mas tanto a igreja de Éfeso, Pérgamo, a igreja de Tiatira, Sardes, Laodiceia, Jesus sempre disse, como para Éfeso, que tinha algumas poucas coisas que precisava tratar com a igreja. Laodiceia era uma igreja bonita, aparentemente, mas não tinha uma escolha, vivia em cima do muro, querido irmão João. Não era nem fria e não era nem quente, era morna. E segundo Jesus, vomitaria esta igreja da sua boca. E quando eu começo a olhar para Filadélfia, aleluia, o meu coração logo sente saudade, porque segundo a história desta igreja, era uma igreja pequena, uma igreja pacata, uma igreja que não tinha nem muita aparência. O povo era bonito porque servia, tinha o brilho de Jesus Cristo, mas a estrutura da igreja era pequena. Mas foi esta igreja que Jesus pede que João agora escreve a ela e diz que vai livrá-la de todo o mal, porque ela, tendo pouca força, não negou ao nome daquele que pode fazer todas as coisas, chamado Jesus Cristo. Você sabe o que acontece? Quando eu olho para a igreja de Filadélfia, eu vejo um povo que enfrentou terremoto. Eu vejo um povo que enfrentou a coisa pior que existe para uma igreja, que são opositores contra a igreja. Mas quando eu olho para a igreja de Filadélfia, segundo João escrevendo, eu começo a lembrar do episódio de Mateus capítulo 16, quando Jesus, após ter passado pelo crivo de acusação, tanto dos fariseus quanto dos saduceus também, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu, e Jesus, chamando-os de hipócrita, agora falou que eles deveriam conhecer muito bem os sinais, os fenômenos da natureza, como que eles agora queriam um sinal dos céus. Jesus se retira e deixa eles. Jesus chama os seus discípulos e agora começa a lhes perguntar: olha, quem dizem por aí sobre a minha pessoa? O que dizem sobre mim? Eu quero que vocês me respondam. Aí os discípulos responderam: ó mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Segundo o historiador, a primeira pessoa, que é João Batista, não esse João Batista que está aqui, mas o João lá, João. Os historiadores dizem que, pastor Juscelino, que Jesus parecia muito com João Batista. É por isso que as pessoas disseram que uns dizem que tu és João Batista. Exatamente. Então, Jesus, olhando para eles, lhes perguntou, lhes formulou a pergunta, uma das perguntas mais pesadas que eu vejo dentro da Bíblia Sagrada, ministerialmente falando. Qual foi essa, irmão Gilmar? Jesus chama eles e diz: olha, agora eu quero saber de vocês.
As pessoas fazem isso. Jesus perguntou aos discípulos, porque Jesus já tinha tido uma conversa, tanto com os hipócritas fariseus, e tanto também com os hipócritas saduceus. Jesus chama a eles e lhes perguntam: eu quero saber de vocês, o que é que vocês falam? O que é que vocês dizem a respeito de mim? Aí Pedro simplesmente olha para ele com revelação divina. Pedro, talvez o mais frágil entre os discípulos. Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simplesmente Jesus olha para ele: disseste bem, Simão Barjonas. Opa, por que Simão Barjonas? Porque Pedro não era o nome dele, não, irmão Gilmar, não. Pedro foi o nome dado a ele quando Jesus chamou a Pedro para o ministério. Mas por que esse nome de Pedro? Segundo os originais, Pedro quer dizer, haja vista, que há muitos erros por aí, muitos erros, sim, até da nossa amiga igreja católica. Há um erro traduzido. Me desculpe se há algum católico nesta noite me ouvindo, mas eu tenho que dizer isso. Há um erro de tradução exegética neste texto. Por que, irmão Gilmar? Porque Pedro não era o nome dele. O nome dele era apenas ao que Jesus deu. Por que Jesus deu esse nome? E segundo a Igreja Católica ou outros pensadores, pensa que Pedro é um nome muito grande, um nome de muito valor. Não! Pedro, segundo os originais, significa Petros, segundo o grego, que transliterado para o português significa fragmentos de pedra. Pedrinha, irmão Gilmar, sim, porque quando Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus disse muito bem, Simão Barjonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus estava dizendo que ele era a pedra angular, ele era a pedra maior, e como Pedro traduzido é pedra pequena, pedra frágil, aí Jesus disse: olha Pedro, agora eu vou te dizer uma coisa, tu, Simão Barjonas, pois eu te digo que tu és pedra. Note que Jesus fez questão de chamar o nome dele, pois eu te digo também, Simão Barjonas, que também tu és Pedro, ou seja, que também ele é pedra, mas fragmento, não igual a pedra angular, que era Jesus. Agora Pedro, escuta só, agora sobre esta pedra, que pedra é esta? A pedra que o Senhor revelou a Pedro, sobre esta pedra, que é a pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronome demonstrativo, esta. Está ali a professora, a irmã Fernanda, ela sabe muito bem, ela vai concordar. Pronome demonstrativo esta, que é diferente de essa. Quando nós falamos essa, nós estamos falando da pessoa, ou trata-se da pessoa que se fala. O pronome demonstrativo da pessoa de quem está falando. Agora, esta, estou falando com a pessoa, diretamente com a pessoa. Aí Jesus disse: agora Pedro, sobre esta pedra, que pedra? Sobre a revelação que Pedro tinha recebido, Jesus Cristo iria edificar a igreja. Mas talvez, aleluia, Jesus falou isso, irmãos, Pedro, ele ainda continuou na sua inocência. Pedro ainda continuou na sua inocência. Como assim? Sim, Pedro continuou sendo frágil, fragilizado. Pedro só descobriu, você quer ver, a sua autoridade. Pedro só descobriu o que Jesus quis dizer com aquela revelação que ele mesmo tivera, lá no capítulo 2 do livro de Atos.
ali começa. Sim, porque quando Jesus estava explicando a Pedro e aos discípulos, os discípulos ainda não sabiam. Segundo capítulo 14 de João, a partir do versículo 8, irmão João Batista, a Bíblia vai dizer que Jesus ali dizendo para ele que não se turbasse o coração deles, e agora Tomé começa a pedir um sinal, Jesus dizendo que ia preparar um lugar, e ele disse: Senhor, nós não conhecemos o caminho, como é que saberemos para onde o Senhor vai? Ele disse: olha, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé, e ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, não, é ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Filipe agora, ouvindo essas palavras de Jesus, e disse: Pai, Senhor, mostra-nos o Pai. E agora, Jesus Cristo olhando para Filipe, disse: Filipe, o que é isso, rapaz? Eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem, Filipe. Então, por isso que eles também não conheciam o que Jesus Cristo era capaz de fazer com muita ênfase, intensidade. Mas quando chegou lá no livro de Atos, depois da ascensão de Cristo, ou seja, da subida de Cristo aos céus, diz a Bíblia Sagrada, irmão João, que quando Pedro foi dar o seu primeiro discurso, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, quando ele nem fez o convite, mas cerca de 3.000 almas se agregaram para o Senhor. E o mais bonito, sabe qual é? É no Atos capítulo 3, a partir do versículo 6. A Bíblia vai dizer que havia um homem paralítico, um homem que vivia todos os dias da porta do templo, da igreja, ou melhor dizendo, do templo, da porta formosa. E quando esse homem ia estar todos os dias, diz a Bíblia Sagrada, levado por alguém, diz a história que Pedro e João, e agora quando ouviu aquele homem lhe pedindo uma esmola, ele chama João: vem cá, rapaz, olha para aquele paralítico, e diz: olha para nós agora, rapaz. Fitando nele, e começou agora a olhar bem nos olhos dele, e o paralítico olhando atônito, dizendo, quem sabe pensando, o que é que vai acontecer? Será que esses camaradas vão me dar uma esmola gorda? Será que esses camaradas vão me dar muito dinheiro? E eles olhando para ele, quem sabe nesse momento, isso é um pensamento meu, isso eu penso, quando leio essa passagem, quem sabe ele disse: olha, eu agora vou mostrar a esse camarada, que ele pode sair daqui para nunca mais pedir esmola. Agora tem uma coisa, se ele se levantar e não trabalhar, é porque é preguiçoso. Aí agora, quem sabe, ele olha agora para o paralítico e diz: olha, vem cá, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Diz a Bíblia Sagrada que ele pega na mão direita do paralítico e o paralítico salta, aleluia, e entra no templo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Isso é autoridade. Deixa eu dizer, igreja, vós tendes autoridade, meu irmão e minha irmã. Você tem autoridade da parte do Senhor, você tem autoridade de Deus, aleluia, aleluia. Você tem autoridade da parte do Senhor. E me sobra como na maforga churras. A igreja com essa autoridade, quando a igreja confia naquele que entregou a sua vida, que entregou a sua vida na cruz do Calvário,
A igreja passa a ter autoridade no nome dele. Deixe-me dizer uma coisa, meu filho. Talvez você hoje não tenha prata. Talvez você hoje não tenha ouro. Talvez você não tenha bens para oferecer. Quem sabe até para se manter da forma que você queria. Mas você tem o importante. Tem Jesus Cristo na sua vida. Isso é o que importa. Você tem essa autoridade. Autoridade de servo. Autoridade de serva. Saiba de uma coisa. Que isso o Senhor dá somente à igreja. O mundo não vai ter isso. Porque o mundo espera de nós. O mundo está esperando de cada um de nós. Mas você, meu filho. Você, minha filha. Você tem a autoridade de Cristo. Deixa eu ver quem tem a autoridade de Jesus Cristo. Você tem a autoridade dos céus. Deixe-me falar uma coisa. Você não vai morrer à míngua. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é com você. Você não vai morrer nesse deserto. Não, porque a autoridade de Cristo é na sua vida. Deixe-me dizer uma coisa, meu filho. Você que está em casa também, nesta noite. Eu não poderia deixar de também lhe transmitir uma mensagem da parte de Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, que o que você está passando não é para a morte, mas para a vida. É somente uma providência de Deus. Você vai viver, porque a autoridade dos céus, a autoridade do Mestre, do Senhor desta igreja, está chegando aí aonde você está. Você está ouvindo? A autoridade santa, a autoridade de Jesus Cristo está chegando no seu lar. Seu filho não vai morrer, seu esposo não vai morrer, sua esposa não vai morrer. Em nome de Jesus Cristo, meu filho, acredite, aleluia, e se levante dessa situação. Arama sobra, coma lama forgas. Deixe-me dizer uma coisa para encerrar. Você sabia? É claro que nós não vamos ser super-heróis, super-homens. Mas devido à nossa fragilidade, foi o que aconteceu com Pedro. Você sabia que às vezes nós nos esquecemos que fazemos parte de uma igreja viva, que o inferno, Jesus não prometeu que o inferno não se levantaria, não, ele até se levanta. Ele se levanta sim, mas o que Jesus disse, olha, mas as portas do inferno, elas não vão prevalecer diante de você, igreja, elas não vão. Igreja tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Igreja é igreja, igreja faz parte do corpo de Cristo, igreja é membro de Cristo. Então deixa eu dizer, meu filho, aleluia, você não é pouca coisa, você está ligado, aleluia, estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Já vejo pessoas chorando nesta noite. Aleluia, pessoas que estão se derramando. Talvez a esperança, quem sabe, de algumas pessoas já se desfaleceu, já acabou. Mas deixe-me dizer, meu filho, minha querida amada irmã em Cristo Jesus, você faz parte desta igreja. Pode inferno se levantar, eu não vou alterar as ordens dos valores aqui, eu não vou desobedecer também, quem sabe, a organização do Ministério da Saúde, com meu respeito ao órgão, com meu respeito também aos grandes governantes deste país, do mundo. Mas deixe-me dizer, senhores governantes, eu quem sabe diria nesta noite, aleluia, existe um que é maior do que câncer, existe um que é maior do que diabetes, existe um que é maior até do que essa epidemia
pandemia, que eu não sei se veio do inferno, chamado coronavírus. Existe o Jesus Cristo, que é o dono do Brasil, é o dono do mundo, e eu creio que Ele vai dar um basta, logo, logo nessa situação. Você está ouvindo, crente? Aleluia! Você que está me ouvindo em casa, não se atemorize, aleluia, mas morreu fulano, foi permissão de Deus, mas eu quero dizer que o meu Senhor ainda continua, irmão João Mazzoni, aleluia, pastor, vivo, o Senhor da igreja está vivo. Receba a igreja, receba nesta noite, o nosso Senhor está vivo. Me sobra como a lama fora.